Boa noite a todos. Agradecemos que nos acompanhem através da transmissão ao vivo pela Web Rádio Web TV Folha Regional. Daremos início à 10ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 24 de junho de 2019. Solicito ao segundo secretário que verifique a presença dos vereadores e vereadoras em chamada individual. Boa noite a todos. Vereador José Donizete Gorlandi. Presente. Vereadora Cícera da Vida Silva Marcelane. Presente. Vereador Almir de Souza. Presente. Vereador Roberto Fernando Martins dos Santos. Presente. Vereador Tiago Venceslau. Presente. Vereador Sócrates Adalvar da Costa. Presente. Vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares. Presente. Vereador José Aparecido Alves. Vereador Sidney Gazola. Havendo um regimental sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos nessa Casa de Leis com lisura e transparência, onde ouviremos um trecho bíblico feito pela vereadora Priscila Lima. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente que nos assistem, uma boa noite a todos. Eu quero ler Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Oremos o Pai Nosso. Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora passaremos à execução do hino nacional brasileiro.
mapa luz sempre estrelado, indica o perigo dessa fórmula, mas do futuro e glória do passado. Mas segue se a justiça acaba forte, verá sentido pela forte luta, inteligência para a guarda norte, terra molhada, dentro das vidas do Brasil, propaganda nova. O Senhor fez os homens, mas gente, a terra é Brasil. Em pauta, temos a ata da 9ª reunião ordinária e da 1ª reunião extraordinária. Não havendo impugnações, foram consideradas aprovadas independentemente de votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios de outros documentos encaminhados e recebidos por esta Casa de Leis. Convocação. Boa noite a todos presentes. Convidamos a todos ao Arraial do Otaviano. Convidamos Vossa Excelência para participar do nosso arraial, que acontecerá no Centro de Lazer Reginaldo Acchiali, dia 28/6/2019, horário às 19 horas. Terá praça de serviço e bar. Contamos com a sua presença. Arraial da EMEI, período amanhã, dia 26/6/2019, às 7h30. Período da tarde, dia 25/6/2019, às 19h30. Local, EMEI Criança Feliz. Vem aí a terceira festa julina no Arraial Nasce de Flor. Haverá música típica, amendoim, quentão, vinho quente, doce e completo serviço de bar. Dia 5 de julho, a partir das 20 horas. Local, Chácara Doce de Flor, Goiabeira. Observação: aos convidados, se possível, trazer um prato típico, doce ou salgado por família. O FIT Aminado. Popular, número 092/2019, Aminado. Assunto: convocação. Senhor vereador, Associação dos Municípios da Nova Alta, prefeito do município de Parapuã, em nome da diretoria, convida a Vossa Senhoria para a Assembleia Geral Ordinária Aminado, dia 28 de junho, horário às 15 horas, local Câmara Municipal, endereço Rua Princesa Isabel, número 1635, Centro, Cidade da Sena, São Paulo. Na certeza de contamos com a sua presença, renovamos nossa manifestação de apreço e consideração. Atenciosamente, Gilmar Martins, prefeito municipal de Parapuã, presidente da Minar. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Ofício especial. Eu, Sócrates Adalberto da Costa, vereador dessa Casa de Lei, venho por meio desse recado ao senhor presidente dessa Casa, informo as seguintes informações abaixo. Primeiro, cópia do limite de todos os vereadores do mês de janeiro de 2019. Cópia do impacto financeiro anual de todos os vereadores na folha no pagamento com encargos e outros. Cada vereador ao Poder Legislativo. Flórida Paulista, 7 de junho de 2019, Sócrates Adalberto da Costa, vereador. Ofício número 017/2019. Assunto: solicitação. Prezado senhor, circunventa do presente para solicitar os bons prédios que lhe são peculiares no sentido de ceder espaço destinado à reunião da Casa de Leis
inclusive franqueado a entrada ao público para a realização da reunião do Conselho Comunitário de Segurança de Flórida Paulista, Segura, no dia de 18 de junho de 2019, às 18 horas. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para manifestar os protestos de elevada estima e consideração. Ansiosamente, Pedro Ventura da Silva, presidente do Conselho. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício número 139. Presidente, tendo a honra de convidar Vossa Excelência e os técnicos deste órgão público para participar do 23º ciclo de debates de agentes políticos e dirigentes municipais do ano 2019, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sob o comando do presidente da Corte, conselheiro Dr. Antônio Roque Cittadini, secretário-diretor-geral, Dr. Sérgio Siqueira Rossi e todo o seu corpo técnico. O evento será realizado na cidade de Adamantina, na data do dia 27 de julho, às 9 horas, com credenciamento com participação no seguinte endereço. Local do evento: Auditório Miguel Reale Campos 2, do Centro Universitário de Adamantina, Avenida Francisco Belusca, número 1000, Adamantina. A fim de agilizarmos o credenciamento, melhor recepcioná-lo, solicitamos que seja efetuada a inscrição prévia através por e-mail e endereço. Gerar um protocolo que deve ser impresso e cortado na linha pontilhada para entregar na recepção do evento. O encontro terá como propósito principal orientar os gestores públicos sobre os temas relevantes à fé de aplicações de recursos, transparência, controle interno e acesso à informação, entre outros. Contando com a vossa presença e de Vossa Excelência e dos seus funcionários de sua administração, apresento protesto de estima e consideração. Edson Hildo dos Santos, diretor técnico da divisão 18 de Adamantina. Excelentíssimo senhor Tiago Venceslau Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Flórida da Paulista de São Paulo, requerimento. Venho à presença de Vossa Excelência, Jovem Rodrigues da Costa, cidadão floridense, requerer que seja afastado do senhor vereador Sócrates Adalberto da Costa durante 90 dias ou pelo prazo precisar para concluir a investigação da comissão escolhida. Sem mais, nosso protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Jovem Rodrigues da Costa. Excelentíssimo senhor Tiago Venceslau Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, requerimento. Venho à presença de Vossa Excelência, Jovem Rodrigues da Costa, cidadão floridense, esclarecer que não sou processado pela Justiça Federal, como se vê o vereador Sócrates Adalberto, no uso da tribuna desta Casa de Leis, defamando pela irregularidade do uso do veículo e pela omissão desta Casa de Leis, que tinha usado seu veículo particular para ir à festa, que fez o requerimento para caçar e prejudicar a empresa São Cristóvão. Vossa Excelência, Sócrates Adalberto da Costa, muito respeitoso, assinar e feito pelo próprio vereador no computador ou impressores dessa Casa de Leis. Pelo próprio que usou para protocolar o Ministério Público na Câmara Municipal desta cidade. E que o mesmo não sai da casa para usar que queria fazer o requerimento para prejudicar a empresa. Da empresa Mineiro Serralheria. E que dirá só eles quem ganhava a licitação na concessão do período do mandato anterior. Em seu depoimento, só aguarde o julgamento da Justiça. Atenciosamente, Jovem Rodrigues da Costa. Excelente senhor Tiago Venceslau Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Flórida, esse requerimento, venho à presença de Vossa Excelência, Jovem Rodrigues da Costa Floridense, e a cópia da gravação da sessão municipal dessa cidade de Flórida Paulista, dia 10 de junho de 2019, onde há a gravação da tribuna utilizada pelo vereador Sócrates. Nada mais nosso processo de levar este destino em consideração, atenciosamente, Jovem Rodrigues da Costa. Excelentíssimo senhor presidente Tiago Venceslau Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, venho à presença de Vossa Excelência, Jovem Rodrigues da Costa, cidadão floridense, informar e esclarecer que foi protocolado a Procuradoria do Ministério Público, o protocolo 104/2018, em 19 de 6 de 2019, para vidas contra o ex-presidente desta casa, por ter defamado minha pessoa, que alega que estou processado à Justiça Federal em São Paulo. Em razão mesmo de meu crime de prevaricação, que o vereador omitiu irregularidade causada pelo funcionário da administração em solas da tribuna dessa Casa de Leis, que não é o único da administração.
Escapa falas dia 6/5/2019, 10/6 pela Web TV Folha Regional, transmissão ao vivo. E este requer a Procuradoria do Ministério Público a aplicação no artigo 319. Sem mais nada, nosso processo de levar esse time de extinto em consideração, atenciosamente, Pablo Rodrigues Costa. Ofício número 7/2019. Caixa beneficente dos servidores municipais de Flórida Paulista. Senhor presidente, através do presente, estamos encaminhando para que seja submetido em apreciação da cindilidade o balanceio de autarquia da Caixa beneficente dos servidores municipais de Flórida Paulista, CBSM, referente ao mês de abril de 2019, contendo diário de bancos, relação de pagamentos, relatório da receita e relatório da despesa. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitarmos para apresentar nosso respeito. Atenciosamente, Maria Antonieta Frazile Passoto. Ofício número 6/2019, Caixa Beneficente dos Servidores Municipais de Flórida Paulista. Senhor presidente, através do presente, estamos encaminhando para que seja submetido em apreciação dessa indilidade o balanceio de autarquia da Caixa Beneficente dos Servidores Municipais de Flórida Paulista, CBSM, referente ao mês de março de 2019, contendo diário de bancos, relação de pagamentos, relatório de receita e relatório da despesa. Sendo que apresento para o momento, aproveitamos com a presença do nosso respeito. Atenciosamente, Maria Antonieta Frazile Passoto, presidente. Procedemos neste momento a leitura das indicações. Câmara Municipal de Flórida Paulista, indicação número 49/2019, indico nos termos regimentares o senhor prefeito municipal que determina o setor competente para colocar uma lixeira de grande porte e proceder à limpeza da área onde é instalado um mural com a imagem de São Cristóvão, margeando a rodovia SP-294. Haja vista a proximidade dos festejos do santo aludido, pois causaria desconforto e mal-estar aos visitantes do local. Sala das sessões, dia 24 de junho de 2019, Tiago Venceslau Rodrigues, Cecília Davida Silva Marcelano, Sogras Adalberto da Costa, Priscila Lima dos Santos Palomares, José Aparecido Alves, Sidney Gazola, Roberto Fernando Martins dos Santos, Almir José de Souza, as indicações serão encaminhadas ao chefe do executivo para devidas providências. Procederemos agora à leitura do requerimento. Requerimento número 35/19. Requeiro, nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que informe a esta Casa de Leis, que segue. Qual a quantidade de aparelho, telefones móveis ou celulares disponibilizados aos servidores municipais? Segundo, relacione o número de telefones e identifique o servidor usuário. Terceiro, quais os vossos exercícios desde janeiro de 2019? Encaminhe licitação e contrato de prestação de serviço celebrado com a operadora de prestação de serviço. Cícero Davida Silva Marcelane, Almir José dos Santos, José Aparecido Alves, José Donizete Guerlande, Priscila Lima dos Santos Palomares, Roberto Fernando Martins dos Santos, Sogras Adalberto da Costa e Tiago Venceslau Rodrigues. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 37/19. Ao excelentíssimo senhor digníssimo Tiago Venceslau Rodrigues, da Câmara Municipal de Vereadores da Polícia de São Paulo. Assunto, prazo. Eu, Sogras Adalberto da Costa, em virtude de ter recebido desta honra Casa de Leis, na qual Vossa Excelência Presidente, com número 12.527, de número de lei de acesso à informação, no inciso 15º do artigo 5º, no inciso 2º, no terceiro artigo 37, no segundo artigo 2016 da Constituição Federal, dirige-se respeitosamente à mesa para fins de esclarecimentos. Em virtude da lei orgânica do município, mesmo terá que manifestar em processo de cassação conforme segue. A. Observa-se que a Procuradoria Jurídica, com seu parecer consultivo, sempre cita manifestação se referido dias mencionados seriam corridos ou dias úteis. Uma vez que este vereador aguarda a expedição de documentos de outros órgãos governamentais, do processo disciplinar em comento.
B. Assim, em um processo administrativo disciplinar, a comissão processante deverá conferir ao vereador o princípio da ampla defesa, que nas linhas gerais devem se desdobrar. Primeiro, direito de ser informado dos prazos. Segundo, direito de vista e de acesso à cópia de todas as peças dos autos. Terceiro, direito de manifestação. Quarto, direito de apresentar e seus argumentos a serem analisados. C. Assim, com a indicação dos principais aspectos a serem observados, necessário se faz a apelidade da comissão processante e também ao Código do Processo Civil, que estabelece prazos para contestação conforme o artigo 224, 231, 298 e 485 da Comissão Parlamentar Processante, onde houve grande mudança com a Lei 15.105/15, mudação dos prazos, e a maioria deles são de 15 dias úteis. D. O referido prazo concedido é uma da suma importância quando se fala somente em dias, dando dúbia interpretação, uma vez que esta casa entra em recesso. Este vereador precisa de prazo, uma vez que também procurou o DR, a informação detalhada da filmagem do carro, necessário se faz para complementar a filmagem e não foi observado. Necessita fazer prova que também colocou à disposição o carro em situação de emergência na mesma data e não trouxe aos autos. E também necessário anexar e detalhar a manifestação da promotoria local que arquivou a denúncia apresentada nesta casa e conjuntamente aquele órgão fiscalizador do Ministério Público, que este vereador aguardou a manifestação da promotoria local para prestar versão dos fatos, não acusando assim desabores entre os poderes devidamente constituídos. F. Também há de se esclarecer que a sua manifestação prévia, em momento algum, qualquer prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito que seja, para tanto necessário se obter os comprovantes de recolhimentos de valores não utilizados e recolhidos aos cofres públicos, como também se fazem novas viagens feitas pela Câmara do Poder Legislativo, apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não foram apreciadas até o momento. G. Este vereador também necessita de respectiva cópia de instrução processual a serem fornecidas por esta casa de lei, e diante do recesso necessita de prazo para apresentação de referidos documentos que possuem a mesma materialidade e foram arquivados, sequer apreciado por esta casa até o momento. H. Assim, para que não se torne a materialidade ilegal de provas que este vereador necessita e para a obtenção mesmas, aprovação da mesma e da casa do senhor presidente, termos circunstanciados emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também como sindicância interna de suposto uso de estas para fins particulares e a respectiva decisão da casa para instrução processual. E, senhor presidente, este vereador em momento algum quer polemizar ou criar constrangimentos, mas sim requer, ou seja, dado o direito de ampla defesa, permitido pela legislação vigente, e por fim necessita de outras denúncias para serem anexadas aos autos, que para serem extraídas cópias necessita de aprovação prévia pela mesa diretora e dos nobres edis em processo investigativo. Como também dos fatos especiais, uma vez que, sob a ótica desse vereador, a legalidade da denúncia apresentada nas folhas 8 e 9, com o objetivo de reiterar os seguintes princípios constitucionais da administração pública, pela boa e satisfatórias no ente público. Exposto, requer Vossa Excelência se digne o recebimento do presente pedido de informações e posterior deferimento dentro dos prazos previstos nas legislações processuais vigentes. Se houve abertura do processo administrativo anteriores abertos a esta casa e quais foram os rumos tomados, para que seja assim dada ampla defesa, necessita da aprovação desta casa. A suspensa ou do prazo no recesso, uma vez que necessita de cópias de documentos que dependem da aprovação dos edis para obtê-las, sendo de suma importância os passos percorridos e para a manifestação do processo administrativo, uma vez que o mesmo já foi arquivado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Este vereador estava aguardando justamente o desdobramento junto à promotoria local para esclarecer o ocorrido, do qual necessita de prazo para fazer a juntada de documentos existentes no Tribunal de Contas e DR, que não foram apresentadas pela casa, termos em que peça deferimento, fora da Paulista 24 de junho de 2019,
Sócrates Adalberto da Costa, vereador. Justificativa do pedido. O prazo se faz necessário, uma vez que terá que requerer as cópias dos documentos, termos circunstanciados, documentos junto ao DR, e diante do excesso legislativo não terá acesso aos respectivos documentos, pois depende da autorização da mesa e também tem que solicitar ao DR cópia de outras passagens de veículos que estavam à disposição da Câmara, mas sem qualquer justificativa, inclusive em outro estado, foi utilizado o TAG da Câmara para anexar a justificativa, dada a oportunidade e a decisão da Câmara Municipal. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Tem mais um, não tem? Procederemos agora à leitura do projeto de resolução número 3, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que regulariza o capítulo 4º da Lei Federal número 13.460/2017, instituída a ouvidoria da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Câmara Municipal de Flórida Paulista, projeto de lei número 6/2019, regulamenta o capítulo 4 da Lei Federal número 13.460, de 26 de junho de 2017, instituída a ouvidoria da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Mensagem. O presente projeto de lei número 6/2019, iniciativa da mesa diretora deste Poder Legislativo Municipal, instituiu no âmbito legislativo a ouvidoria, dando correta regulamentação das normas contidas na Lei Federal número 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Tendo em vista especialmente do disposto do artigo do referido diploma legal que assevera que atos normativos específicos de cada poder e esfera do governo disporem sobre a ação e funcionamento de suas ouvidorias, atendendo outra assim o comunicado STG número 21/2018 do TSE-SP, requerendo transmissão em regime de urgência, tendo em vista a vigência da Lei Federal número 13.460, de 26 de junho de 2017, que assinalou o prazo para regulamentação da matéria. Encontrado-se este expirado, o que justifica a urgência agora requerida com base no artigo 4 do inciso 4º do artigo 82 do Regimento Interno. Flórida Paulista, de 24 de junho de 2019, Tiago Venceslau Rodrigues, presidente, Roberto Fernando Martins dos Santos, primeiro secretário, Sócrates Adalberto da Costa, segundo secretário. Câmara Municipal de Flórida Paulista, projeto de lei número 6, 24 de junho de 2019, regulamenta o capítulo 4º da Lei Federal número 13.460, de 26 de junho de 2017. Institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Flórida Paulista. A Câmara Municipal de Flórida Paulista, através de sua mesa diretora, em razão dos poderes que são conferidos, inciso 9º do artigo 28 da Lei Orgânica do artigo do seu regimento interno, plenário projeto de lei número 6, de 24 de junho de 2019, que assim dispõe. Capítulo 1º, das disposições gerais. Artigo 1º, esta lei é a ouvidoria do Poder Ativo do município de Flórida Paulista, regulamentando o capítulo 9 da Lei Federal número 13.460, de 26 de 2017, e adequada às especificidades municipais. Artigo 2º. Para os fins desta lei, além do disposto no artigo 2º da Lei Federal número 13.460, de 2017, considere-se: primeiro, canal de atendimento, local de atendimento presencial, site oficial, mídias oficiais, telefones, carta ou qualquer outro meio que permita ao usuário fazer solicitações e obter informações e serviços públicos. Segundo, solicitação, pedido para a doação de providências por parte da Câmara Municipal de Flórida Paulista sobre assuntos relacionados à sua área de competência. Terceiro, reclamação, manifestação de desagrado ou protesto sobre o serviço prestado. Ação ou omissão da administração, de agente político ou de ouvidor da Casa Legislativa. Quarto, denúncia ao ato que indica a prática de irregularidades ou de ilícito cuja solução dependa da atuação da Câmara Municipal. Quinto, elogio, demonstração de apreço, reconhecimento ou satisfação sobre o serviço público oferecido ou atendimento recebido.
Sexto, sugestão, apresentação de ideia, formulação de propostas de aprimoramento de políticas e serviços prestados pelo Poder Legislativo. Sétimo, certificação da identidade, procedimento de conferência da identidade do manifestante por meio do documento de identificação válido. Disposto na legislação sobre o sigilo e proteção de dados e informações pessoais. Artigo 3º. A Câmara Municipal de Flórida Paulista disponibilizará ao usuário interessado a possibilidade de encaminhar suas manifestações por diferentes canais de atendimento, priorizados os meios eletrônicos. Parágrafo único. Os canais de atendimento deverão utilizar processos padronizados e uniformes com vista a possibilitar as mensurações de suas eficácias, eficiências e efetividades, permitindo a produção de indicadores que reflitam prioritariamente o comportamento da demanda e as necessidades dos usuários. Capítulo 2º. Da Carta de Serviço ao Usuário. Artigo 4º. A Carta de Serviço ao Usuário representa os serviços oferecidos pelo Poder Legislativo nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 13.460, de 2017, e será elaborada em linguagem simples, clara, objetiva, concisa e formato acessível. Artigo 5º. A Carta de Serviço do Usuário em âmbito do Poder Legislativo de Flórida Paulista conterá, primeiro, serviços de efetividade disponibilizados ao usuário. Segundo, requisitos de documentos que deverão ser apresentados para acessar o serviço pretendido quando necessário. Terceiro, o prazo máximo para a prestação do serviço. Quarto, os locais de informação para o usuário apresentar eventual manifestação sobre prestação de serviço. Quinto, os procedimentos para receber e responder às manifestações dos usuários. Sexto, os mecanismos de consulta que poderão ser utilizados pelo usuário para acompanhar o andamento do serviço solicitado e para a sua eventual manifestação. Sétimo, o endereço, horário e funcionamento de expediente, os canais de atendimento disponibilizados pela Câmara Municipal de Flórida Paulista. Oitavo, as informações quanto à realização de sessões legislativas, audiências públicas, indicando: A. Os tipos de fase das sessões. B. Os períodos e horários em que se realizam. C. As formas de participação popular. D. Os meios disponíveis para acompanhamento. Nono, o painel institucional do vereador, suas atribuições e como contratá-los. Décimo, informação sobre o contrato de todos os setores e departamentos da Câmara. Artigo 6º. A Carta de Serviço do usuário ficará disponível no site oficial da Câmara Municipal de Flórida, da estrutura de funcionamento de ouvidoria. Seção 1. Das atribuições e objetivos. Artigo 7º. A ouvidoria da Câmara de Flórida Paulista presta-se a servir de canal de comunicação entre os usuários e tornando aos cidadãos livres de acesso para apresentar reclamações, denúncias ou sugestões relativas à qualidade e à prestação de serviços administrativos no âmbito do Poder Legislativo Municipal, presencial ou eletronicamente, nos termos do artigo 2º da presente lei. Parágrafo único. São atribuições pressupostas as de ouvidoria da Câmara Municipal. 1. Promover a participação do usuário nos trabalhos do Poder Legislativo de Flórida Paulista em cooperação dos outros entidades de defesa do usuário. 2. A formas de aperfeiçoamento na prestação do serviço pelo Poder Legislativo de Flórida Paulista, visando garantir sua efetividade. 3. Auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis como o princípio aplicável à participação, proteção e defesa do direito dos usuários dos serviços públicos do Poder Legislativo Flórida Paulista. 4. Propor a adoção de medidas para a defesa do direito do usuário em observância às determinações da legislação aplicável. 5. Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações recebidas, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante o Poder Legislativo de Flórida Paulista. 6. Promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o Poder Legislativo de Flórida Paulista. Artigo 8º. Com vista à realização de seus objetos de ouvidoria, deverá: primeiro, receber, analisar e responder por meio de mecanismos proativos e reativos presencialmente pela plataforma disponibilizada pelo portal Transparência e manifestações encaminhadas pelo usuário.
Segundo, elaborar semestralmente relatório de gestão que deverá consolidar as informações mencionadas no inciso 1º, com base nelas apontando falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos. Artigo 9º. O relatório de gestão de que trata o inciso 2º do artigo 8º deverá indicar ao menos 1. O número de manifestações recebidas no semestre anterior. Segundo, os motivos das manifestações. Terceiro, análise do ponto de recorrente. Quarto, as providências adotadas na solução apresentadas. Parágrafo único. O relatório de gestão será encaminhado à presidência da Câmara Municipal, disponibilizado integralmente no site oficial do Poder Legislativo Municipal, para conhecimento por parte da população em geral. Seção 2. Da estrutura da ouvidoria. Artigo 10º. A ouvidoria é composta de um ouvidor designado pela presidência da Câmara, devendo ser observado cumulativamente aos seguintes requisitos para a nomeação de ouvidor. Primeiro, não possuir antecedentes criminais. Segundo, ser servidor ocupante de um emprego público de provimento efetivo junto à Câmara Municipal de Flórida Paulista. Terceiro, não acumular o exercício de função de ouvidor como ordem de função gratificada ou de confiança. Quarto, possuir conhecimento sobre a ouvidoria, adquirir por meio de qualificação devidamente comprovada. Artigo 11. O ouvidor será designado para exercício de função pelo período fixo de 6 meses, com possibilidade de reconduções. Primeiro, o ouvidor somente poderá ser destituído antes do final do interstício previsto no caput deste artigo, por iniciativa da presidente da Câmara, desde que tal ato seja fundamentado em decorrência de conduta considerada incompatível com o exercício de funções devidamente comprovada em procedimento próprio. Segundo, será devida gratificação de função ouvidoria nomeada no importante de 50% do salário mínimo, cujo recebimento fica condicionado ao efetivo exercício da função. Artigo 12º. O ouvidor, no exercício de suas funções, poderá, primeiro, solicitar informações ou cópia de documentos a qualquer servidor do Poder Legislativo. Segundo, ter vista de todos os documentos produzidos, armazenados ou sob guarda do Poder Legislativo, cujo acesso seja necessário ao desempenho de suas atribuições. Terceiro, requer ou promover diligências e investigação quando cabíveis. Quarto, requerer de outros setores do Poder Legislativo apoio físico, humano, técnico e administrativo necessário ao bom desempenho de suas atividades. Parágrafo único. A recusa ou demora injustificada no atendimento da solicitação ou na doação da providência requerida pela ouvidoria serão apuradas pela mesa diretora, podendo os responsáveis pelo ato responder penal administrativamente pelo fato. Seção 3. Da manifestação do usuário. Artigo 13º. Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações sob pena de responsabilidade do agente público nos termos da Lei Complementar Municipal número 84, de 20 de julho de 2017. Artigo 4º. A manifestação do usuário será dirigida à ouvidoria legislativa, conterá a identificação do requerente. Inciso 1º. A identificação que trata a partir deste artigo não conterá exigências que inviabilizem a manifestação. Inciso 2º. São vetadas qualquer exigências relativas aos motivos que levaram o usuário a apresentar manifestação. Inciso 3º. As manifestações que não contiveram a identificação do usuário serão tratadas como informações e não obrigarão resposta conclusiva. Inciso 4º. A ouvidoria legislativa poderá receber e coletar informações de usuário com finalidade de avaliar a prestação de serviço, bem como auxiliar na detectação e correção de irregularidades, com respectivo encaminhamento aos setores competentes, sempre que cabível. Inciso 5º. As manifestações que contribuírem com comunicação irregularidade será enviar ao presidente do Legislativo para que se determine a apuração sem entender adequado, observada a existência de indícios mínimos de relevância, autoria e materialidade. Inciso 6º. Poderá ainda ser exigida a certificação da entidade do usuário quando necessário ao acesso da informação pessoal. Artigo 5º. Recebida a manifestação, a ouvidoria legislativa procederá à análise prévia,
e, se necessário, encaminhará aos setores responsáveis para que prestem a informação ou adotem providências cabíveis. Parágrafo único. Os setores responsáveis deverão desenvolver a manifestação à ouvidoria para resposta pertinente no prazo de 20 dias, contados pela data do recebimento do pedido no setor, prorrogável uma vez por igual período mediante a justificativa expressa. Artigo 16º. Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem insuficientes para a análise da manifestação, a ouvidoria legislativa solicitará ao usuário a complementação da informação, que deverá ser atendida no prazo de 30 dias, contado da data do recebimento do pedido pelo usuário. Inciso 1º. A solicitação de complementação da informação suspenderá o prazo previsto no artigo 16º desta lei, que será retomada a prática da data da resposta do usuário. Inciso 2º. A falta de complementação das informações pelo usuário requerente no prazo estabelecido deste artigo acarretará o arquivamento da manifestação sem a produção de resposta conclusiva. Artigo 17º. Após o recebimento das atuações, análise e classificação da manifestação, a ouvidoria legislativa procederá ao seguinte encaminhamento. Primeiro, elogio. Será encaminhado ao agente público que prestou o atendimento ou responsável pela prestação de serviço público e a sua chefia imediata. Segundo, reclamação. Será encaminhado à autoridade responsável para a apresentação do atendimento ou do serviço público. Terceiro, sugestão. Será encaminhado à autoridade responsável pela prestação do atendimento ou de serviço público, a qual caberá manifestar-se acerca da possibilidade de adotação de providências sugerida. Quarto, a solicitação será encaminhada ao setor departamento correspondente em realização da prestação de serviço, quanto a solicitação não puder ser resolvida pela própria ouvidoria legal. Quinto, denúncia. Será de hipótese conter elementos mínimos descritivos de irregularidade ou índice será encaminhado à presidência. Parágrafo único. A resposta conclusiva da denúncia conterá informações sobre o seu encaminhamento, sobre o procedimento serão adotadas ou sobre o seu arquivamento ou na hipótese de a denúncia não ser conhecida. 18º. A manifestação do usuário deverá ser respondida preferentemente por e-mail eletrônico no prazo de 30 dias, contados na data do seu recebimento da manifestação, prorrogável por igual período mediante a justificativa expressa. Artigo 19º. É vetada a cobrança de qualquer valor referente aos procedimentos de ouvidoria ressalvados aos custos para reprodução de documentos, mídias digitais, postagens e correlatados. Parágrafo único. A cobrança que se trata deste artigo será dispensada quando o usuário comprovar carência financeira por meio de documentos oficiais ou declaração própria apresentada até a retirada do envio do material. Artigo 20º. A ouvidoria legislativa e o setor de ouvidoria, manifestando a asseguração a proteção da identidade dos elementos que permitem a identificação do usuário dos serviços públicos ou do autor da manifestação, nos termos do artigo 31 da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo único. Em observância ao disposto, sujeitará o agente público a penalidade legal pelo seu uso indevido. Capítulo 10º, capítulo 9, do Conselho do Usuário. Artigo 21. Fica instituído o Conselho dos Usuários, visando a participação do cidadão na avaliação e no acompanhamento da prestação de serviço pelo Poder Legislativo. Artigo 22º. A definição, formação e regulamentação do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos será efetuada por meio de ato próprio da mesa, no prazo máximo de 60 dias, contando a partir de sua publicação desta lei. Parágrafo único. O relatório contendo o resultado da avaliação dos comentários e as providências adotadas pelos setores competentes quanto ao aprimoramento na prestação de serviço será publicado na página oficial da internet no mês subsequente da conclusão do levantamento. Artigo 22º. A avaliação que trata o artigo anterior deverá conter, no mínimo, dados sobre a qualidade do atendimento prestado ao usuário, eficácia no mês utilizado para a prestação de serviço, o cumprimento dos prazos e o nível de satisfação
Capítulo 9, das disposições finais, artigo 23. Aplica-se a ouvidoria que couberem à disposição pertinentes à regulamentação da lei de acesso à informação no âmbito da Câmara Municipal. Artigo 24. Todas as iniciativas sugeridas ou implementadas pela ouvidoria da Câmara Municipal de Flórida Paulista serão domínio público, ressalvados os casos estabelecidos em leis. Artigo 25. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta de verba própria do Poder Legislativo Municipal, suplementado se necessário. Artigo 26º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Flórida Paulista, dia 24 de junho de 2019. Tiago Venceslau Rodrigues, presidente. Roberto Fernando Martins dos Santos, primeiro secretário. Soares Adalberto da Costa, segundo secretário. Declaração. Declaro para os devidos fins de direito referente ao projeto de lei número 6, de 24/6/2019, no qual a mesa diretora da Câmara Municipal disponibilizará sobre a concessão de gratificação de função meio salário mínimo instituído a ouvidoria da Câmara Municipal de Flórida Paulista ao servidor público pelo qual se enquadrado e responder pelo Poder Legislativo da exigência de dotação orçamentária perante a classificação 01, 031, 0001, 2001, 0000, pessoa civil, sem implicar os limites operacionais sobre os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 16º, inciso 3º, despesas irrelevantes. Flórida Paulista, dia 24 de junho de 2019, José Gilberto Nonato, contador. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica e logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para a emissão do parecer. Convocação extraordinária, no dia 28/6, às 13 horas. Esgotada a matéria dessa fase, deixamos a palavra livre para quem quiser fazer uso da mesma. Fala, professor. Palavra. Com a palavra, o vereador Soares Adalberto. Boa noite a todos, senhor presidente, os vereadores, vereadoras, público presente, também aqueles que nos acompanham através da WebTV Folha Regional. Eu queria fazer um agradecimento aos vereadores pela reconsideração do caso. Queria mais fazer um agradecimento, principalmente aos meus familiares, aos meus amigos de bem, pelas mensagens de carinho, pelas mensagens de apoio em relação a essa nova fase que estou vendo aqui na Câmara. Esse processo, onde, sem dúvida, será fundamental para esclarecer para a população todos os fatos e vias possíveis. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento aos meus amigos, eles que verdadeiramente entenderam que às vezes, nós somos vereadores, tem pessoas que se apegam ao vereador pelo cargo, não pela amizade. Então, se você tem algo a oferecer, o vereador tem utilidade. Se você não tem mais nada a oferecer, você não tem mais utilidade. Então, hoje está muito assim o mundo, no dia a dia, na igreja, no trabalho. Muitas pessoas visam só o bem material. Não vê mais o amor ao próximo, não vê mais a necessidade do próximo, O que pesa mais em si é o julgamento em si. Mas eu acho que para julgar e condenar, tem que ter os dois lados da moeda e os dois lados vias de fato. Como eu diria assim, você tem a versão foi protocolar, tem a minha versão onde eu farei a defesa. Então, eu queria agradecer muito essas pessoas, que têm sido fundamental no meu dia a dia. Graças a Deus, pessoas de bem, pessoas de caráter, pessoas honestas, idôneas, que têm me apoiado. Queria agradecer também à Câmara de Vereadores, pela compreensão, pelo respeito que tem sido tratado o caso aqui dentro dessa Casa de Lei. Então, muito obrigado. E mais uma vez, fico aqui, meus agradecimentos à minha família. Obrigado.
As palavras do vereador ficarão constando em ato. Fala. Vai falar? Com a palavra o vereador José Aparecido Alves. Boa noite, povo presente, presidente, vereadores. Eu, vereador Zé Bombinha, venho aqui nessa tribuna para relatar algumas coisas que acontecem aqui na nossa cidade. Estou triste com a situação que está acontecendo aqui nessa casa. Já está com 2 meses ou mais que só vê se falar em Socos Alaberto, o nosso amigo que denúncia direto aí, que é o jovem. Não estou aqui para denunciar, não estou aqui para relatar, não estou aqui para fazer esse tipo de coisa que está acontecendo. Só estou aqui para poder falar para vocês que o mais importante aqui da nossa cidade é a população, é a ação da nossa cidade, que hoje não se fala mais em progresso, só se fala nesse tipo de coisa. Então eu peço para os vereadores, nosso presidente da Câmara, que... O que eu posso falar, pessoal? Eu só posso falar pelo seguinte, que coisas daqui dentro da nossa cidade, que é coisas mais preciosas, que a gente tem que perguntar, conversar com a população e ver realmente o que está precisando da nossa cidade. Hoje está uma coisa triste, estou envergonhado com a nossa população, não, com a nossa situação aqui dentro dessa situação, aqui dentro dessa Casa de Lei, porque só se fala em coisas que não tem progresso para a nossa cidade. A gente tem que pensar a população no nosso município, cobrar o prefeito coisas que precisa cobrar. Principalmente a Casa do Pão, casa que está lá parada, já faz 1 ano, 2 anos, que não funciona. Será que vai deixar para funcionar isso aqui quando chegar a política, daqui 1 ano, 8 meses? Quer dizer, a gente tem que cobrar do prefeito. Pessoal, eu sinceramente, eu estou envergonhado com a situação nossa aqui. Porque toda vez que a gente vem aqui na sessão da Câmara, a gente está sendo cobrado por uma situação, vamos dizer, uma situação que, como se fala, situação que não tem nada a ver, entendeu? Coisas que já passou, coisas que está sendo cobrado aí pelo nosso promotor, que já foi feito. Então eu peço mais para os nossos vereadores que se apegam mais na população e viram a cabeça da população para nós ter mais dignidade na cidade. Porque o que está acontecendo aqui é uma coisa, toda vez que vem a mesma coisa, ninguém vê se cobrar nada do prefeito, não vê falar mais nada, só essas coiseiras. Muito obrigado, boa noite. Senhores vereadores, público aqui presente, só nos acompanha através da Web TV Folha Regional, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar o Dr. Wagner pela nomeação do cargo de secretário da Saúde, no qual o mesmo já teve algum conhecimento interno da administração, sabe da dificuldade, dos pedidos dos vereadores e possa exercer um bom trabalho. Eu queria aqui novamente pedir essa administração, o vereador da próxima Santa Casa. Já foi cobrado aqui diversas vezes, o público aqui presente vem nos cobra, então a gente cobra que é algo simples de se resolver e vai agradar todo o pessoal que utiliza aquele espaço.
Queria parabenizar também os atletas do futebol Master de Flórida Paulista pela terceira colocação no campeonato disputado em Lucélia, esse domingo passado, no qual trouxe mais um troféu para a Flórida. Eu queria aqui também informar que no dia 19, quarta-feira, estive presente em São Paulo, onde participei de uma audiência com o governador João Dória, e nessa audiência ele anunciou a destinação de R$300 mil para a Flórida Paulista, no qual o senhor prefeito também estava presente. Então, logo teremos aí no cofre R$300 mil, no qual iremos acompanhar este investimento para o bem de toda a população. Queria fazer uma colocação aqui ao senhor prefeito, secretário de esporte. Nós temos visto aí muita cobrança do Poder Judiciário, da própria população, sobre alguns projetos. Eu tenho visto que em cidades vizinhas, vou citar Lucélia, eu estive lá, existem diversos projetos, normalmente voltados ao esporte masculino, especificamente ao futebol. Lá existe capoeira, judô, futebol feminino. Nós aqui temos um atleta no nosso município, deveria valorizar, e entre outros. Eu acredito que Flórida tem potencial para isso, tem professores capacitados, qualificados para exercer. A administração deveria olhar com bons olhos para poder implantar esse projeto e resgatar as crianças e adolescentes. Eu me lembro quando eu participava do projeto do Centro de Lazer, a gente além pintava de quadro, fazia capoeira, aprendia a mexer com argila, partia em diversos projetos. E hoje, infelizmente, nós vemos que não tem nenhum. Isso não é uma cobrança só minha, da população, principalmente do Poder Judiciário, que a gente tem um grande número de adolescentes que ficam andando pela cidade. Eu acho que um projeto desse nível, bem qualificado, poderá tirar muitos jovens para a rua e, quem sabe, nós temos mais um exemplo como a Rita Borges, hoje é um exemplo aqui em Flórida. Eu queria também aqui agradecer a todos os vereadores, a todos os funcionários da Câmara, a estagiária que se enquadram nesse quadro, pelo primeiro semestre da administração do qual eu sou presidente. Eu queria relatar aqui que eu sou simplesmente o nome passado. Eu sou simplesmente, vou dar um exemplo de um carro, eu sou o piloto. Se bateu, se chegar em primeiro lugar, é mérito da equipe. Cada um de vocês fazem parte dessa equipe. Porque sem a equipe, a gente não chega em lugar nenhum. Então, eu agradeço a cada um de vocês, agradeço aos vereadores que me procuram, que vêm à sala, que me ligam durante a semana, quando tem sessão, não tem sessão, a todos os secretários aqui, a todos os funcionários que demonstram seu interesse pelo município. Não é pela minha administração, não, é pelo interesse do município, pela casa, pela Câmara Municipal. Isso aí é do povo, então a gente está aqui para trabalhar pelo povo. Demonstram um grande interesse e fazem com amor. Eu agradeço a todos vocês, agradeço de coração a todas as indicações, a todos os conselhos que me dão. Aqui na mesa eu sou mais jovem, no primeiro mandato, então cada um de vocês tem uma grande importância para mim. Eu queria agradecer também ao senhor prefeito, ao senhor vice-prefeito, por ser dando as nossas reclamações. Algumas vezes temos desacordo, como todo casal tem, isso aí é normal, mas é que pelo bem comum de todos. Então, eu agradeço a todos, uma boa noite. A palavra continua livre para quem quiser fazer uso. Ninguém mais desejando fazer uso da tribuna, passamos à matéria da ordem do dia. Na ordem do dia temos projeto de resolução número 3, de iniciativa da mesa diretora, que dispõe sobre o uso do veículo oficial da Câmara Municipal. Procederemos à leitura das certidões, despachos e pareceres da comissão competente.
Processo número 12/19, projeto de resolução número 3 e 20 de maio de 2019. Certidão. Certifico para os devidos fins, nesta data, haver encaminhado o projeto de resolução número 3, sigilo jurídico, para emissão de parecer, Secretaria, 21 de maio de 2019, José Luiz Local de Alves, diretor administrativo. Parecer jurídica 12/19. Processo legislativo 12/19, projeto de resolução que dispõe sobre o uso do veículo oficial desta Câmara Municipal de Fora da Paulista. O relatório. A mesa diretora apresentou o projeto de resolução número 3, de 20 de maio de 2019, que dispõe sobre o uso do veículo oficial desta Câmara Municipal de Fora da Paulista. O projeto de resolução em tela à vista regulamentar o uso do veículo oficial no âmbito do Poder Legislativo, dispondo sobre hipóteses, premissas e uso de auto-autorização da Presidência da Casa de Leis, controle de uso, responsabilidade pelo ato, dentre outras especificações. O referido projeto foi lido em plenário em 21 de maio de 2019, em condições disposto do artigo 2º do Regimento Interno de Jurídica para a emissão de parecer. É o relatório. Condições de admissibilidade. No que tange o teor contido no regimento interno dessa Casa de Leis sobre as espécies legislativas, esse dispõe seu artigo 86. Terceiro, que a Câmara Municipal exerce função legislativa via projetos de lei e decretos legislativos de resolução. Os projetos de resoluções destinam-se a regular matérias de caráter político e administrativo sobre qual deva pronunciar-se para produzir os efeitos internos. Sendo certo, portanto, que a iniciativa de projeto de resolução caberá, neste caso, tratando-se de norma interna, aos vereadores, sendo assente legitimidade quanto à propositura do presente projeto de resolução dos edis que compõem a mesa. Nessa esteira não há óbvio desconhecimento do projeto de resolução análise, uma vez que forma as exigências legais, especialmente aquelas previstas no artigo 8 do Regimento Interno da Legalidade, sem afronta ao direito à Constituição Federal e Estadual. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pelo conhecimento do projeto, resolução número 319, por não existir irregularidades com aspectos formais, devendo o mérito da própria apreciação ser apreciado pelos edis. Fora da Paulista, 21 de maio de 2019, Maria Franete Oliveira. Processo número 12/19. Projeto de resolução número 3, de 20 de maio de 2019, assunto dispõe sobre o uso de veículos oficiais da Câmara Municipal Fora da Paulista. Certifico para os devidos fins que o projeto de resolução número 3 esteve em pauta por 10 dias. Secretaria, 2 de julho de 2019, José Luiz Local de Alves. Processo número 12/19, projeto de resolução número 3, de 20 de maio de 2019, despache. O teor do parecer jurídico, por não haver ofensas aos termos do artigo 80 do Regimento Interno, estimite a proposição que dispõe sobre o uso do veículo da Câmara Municipal, em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribui esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência. Desciência da Presidência, Carlos Rodrigues de Freitas, 6 de junho de 2019, Thiago Venceslau Rodrigues. Processo número 12/19, assunto dispõe sobre o uso do veículo oficial da Câmara Municipal de Fora da Paulista, Comissão de Justiça e Redação, parecer número 29/19. A mesa diretora da Câmara Municipal de Fora da Paulista, em data de 20 de maio, apresentou para exame desta casa o projeto de resolução número 3, que dispõe sobre o uso do veículo oficiais da Câmara Municipal de Fora da Paulista. Referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação no diário no dia 20 de maio do corrente. Teve trâmite ordinário nos termos do artigo do Regimento Interno desta casa. Opinou o Conselho Jurídico pelo conhecimento do projeto, por não existir irregularidades quanto aos aspectos formais, devendo ao mérito da proposição ser apreciado pelos nobres edis. É o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental estão totalmente em ordem. Roberto Fernandes Martins, relator. Decisão da comissão. O voto do relator Felipe Oliveira distribuído por o seguinte resultado. Vereadora Cícera da Vida Civil Marcelene, em discussão e votação. Acompanha favoravelmente o voto do relator. Cícera da Vida Civil Marcelene. Vereador Sidney Gazola, em discussão e votação. Acompanha favoravelmente o voto do relator. Sidney Gazola. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão, faça o disposto no inciso 1º, artigo 9 do Regimento Interno, encaminhe esse processo para exame de Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Sala das Comissões, 14 de junho de 2019, Sidney Gazola, presidente. Processo número 12/19, assunto dispõe sobre o uso do veículo oficial da Câmara Municipal de Fora da Paulista, Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Parecer número 30/19, relatório. A mesa diretora da Câmara Municipal de Fora da Paulista, em 20 de maio, apresentou para exame desta casa o projeto de resolução número 3, que dispõe sobre o uso do veículo desta Câmara Municipal. O referido projeto foi considerado objeto de deliberação no dia 20 de maio do corrente. Teve trâmite ordinário no regimento interno desta casa. Opinou a senhora jurídica pelo conhecimento do projeto, por não existir irregularidades com aspectos formais, devendo ao mérito da proposição ser apreciada pelos nobres edis, é o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise quando aspectos administrativos nada temos a opor. Luiz Lima dos Santos Palomares, relatora. Decisão da comissão. Voto do relator Felipe Lemesa, discutido, aprovando o seguinte resultado. O vereador Sérgio Alberto da Costa, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator.
Só Santa da Costa. Vereador Almir José de Souza, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto da relatora, Almir José de Souza. Conclusão, em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto da relatora, adota como parecer da comissão exposto em inciso 1º, artigo 39, regimento interno, que esse processo para exame de comissão de finanças, orçamento e economia. Sala das comissões, 14 de junho de 2019, Almir José de Souza, presidente. Processo número 12/19, o assunto dispõe sobre o uso do veículo oficial da Câmara Municipal de Farda Paulista, Comissão de Finanças e Economia, parecer no 31/19, relatório. A mesa diretora da Câmara Municipal de Farda Paulista, em data de 20 de maio, apresentou para o exame desta casa o projeto de lei número 3, que dispõe sobre o uso do veículo oficial dessa Câmara Municipal de Farda Paulista. Referido projeto, referido considerado objeto de deliberação em ordinária de 20 de maio do corrente. Teve trâmite ordinário nos termos do regimento interno desta casa. Opinou o procurador jurídico pelo conhecimento do projeto por início de irregularidades, quando os aspectos formais, devendo o mérito da proposição ser apreciado pelos nobres edis, é o relatório. Voto do relator. Este relator a favor da aprovação total do projeto em análise, quando os aspectos financeiros e orçamentários nada temos a opor. Roberto Fernando Martins Santos, relator. Decisão da comissão. Voto do relator ferido pelo mesmo, discutida por antes do resultado. Vereador Sidney Gazola, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator Sidney Gazola. Vereador Almir José de Souza, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator Almir José de Souza. Conclusão, em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto do relator e adota como parecer da comissão, sala das comissões, 14 de junho de 2019, Almir José de Souza, presidente. Coloco o referido projeto em discussão. Senhor presidente. Gostaria de aproveitar esse momento, é uma iniciativa, esse projeto de resolução. Porém, esse veículo da Câmara, nos 2 anos de mandato, eu sempre se utilizei para tanto para buscar emenda parlamentar que trouxe para o município de Farda Paulista, quanto para atender a população em diversos setores. Acontece que, diante de um fato, que como o vereador José Aparecido Alves relacionou, parece ser o mais importante do município, coisas secundárias mais importantes estão deixando em segundo plano, que é a nossa função de legislar, buscar verba, buscar emenda para a população. Hoje você montar nesse carro aí, vai ter uns 80 celulares filmando, até mesmo para pedir verba. Então devemos repensar se esse carro está sendo útil para a Câmara ou não. Se não estiver sendo útil, eu gostaria de fazer um pedido, senhor presidente, mediante as condições da possibilidade, faça a doação para a Santa Casa, para a própria prefeitura, no setor de saúde, no fundo social. Nós recebemos muita reclamação ali no fundo social, em questão de visitas. Às vezes as assistentes sociais não têm um veículo para ir visitar uma família, uma mulher acamada, uma mulher doente, uma pessoa doente lá, não tem. Nós não temos carro hoje. Mas nós que recebemos a reclamação ali. O povo não quer saber se tem carro lá ou não tem, quer saber da visita lá da assistente, para ver se está em situação de vulnerabilidade social. Então, eu pediria assim, é muito importante esse projeto de lei, sim, mas precisamos repensar até que ponto que o veículo oficial da Câmara está sendo útil para nós. Não estou aqui querendo justificar a representação protocolada aqui, não. Eu estou deixando um legado aqui, uma oportunidade de a gente discutir isso. Será que é viável? Porque até mesmo a Priscila, vereadora Priscila, que me permita falar, ela esteve em São Paulo, na época grávida, foi buscar um recurso junto ao deputado Alex Manete, e o mesmo denunciante foi na promotoria denunciá-la, porque o próprio marido foi dirigindo o veículo, mas ela não tinha condições, estava grávida. Na época, então, o Sidney Gazola, presidente desta casa, nós temos até, desculpe, ressarcir o alimento que foi custeado pelo esposo dela. Então, será que está sendo útil para esta casa de lei? Um veículo que nós saímos daqui para buscar verba, buscar emendas, socorrer uma ponte que caiu lá, não tem, às vezes um vereador não tem um veículo, ele tem que ir com o veículo oficial. É perigoso falar que você está entrando numa propriedade particular e tirar foto. Então, fica aqui o meu pedido, senhor presidente, e os nobres vereadores que possam apreciar, vota a favor, porque eu acho importante, já existia
né? Melhorou ainda mais esse projeto de lei, só que, porém, eu acho que tem que ter efetividade. Para não ter efetividade, acho que é melhor nós doarmos, porque uma vez que documentada a viagem aqui, vamos com o nosso veículo mesmo buscar verba. Vamos montar o nosso carro, cada um vai com o seu veículo particular atender. Melhor. Evita muito desgaste. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado, o qual será encaminhado ao presidente da Casa para devida promulgação. Nada mais havendo a tratar na presente reunião, só nos resta agradecermos a Deus e darmos a mesma por encerrado. Boa noite a todos. Eu tenho aqui ainda.